Shenes que vos fala, Alf, neste 17 de junho de 2019. Paz, graça, nosso Senhor Jesus Cristo, nossa esperança e Deus eterno. Nele, por sua verdade, somos guardados no nosso sopro da vida para a herança dos santos na vida eterna. Gostaria de falar um pouco sobre a conjuntura de hoje, o estado de sítio na esplanada dos ministérios e essa falsa pandemia. Não que não haja mortes, não haja doenças, mas não se trata de pandemia, mas de uma ferramenta para o domínio pró-China do Brasil. Isso é claro, nós vivemos isso em 64 e as nossas Forças Armadas foram capazes de evitar que o comunismo, esse satanismo materialista moderno, da legião materialista moderna, mais do que comprovada, que já assassinou 250 milhões de pessoas no mundo, na sua história, e vem resistindo todo tipo de reação. Ele está usando a ferramenta genocida da genética de vírus para suas estratégias de planejamento de resultado econômico, para ampliar o seu domínio no agronegócio, no Brasil, principalmente. Antigamente, as Forças Armadas combateram guerrilheiros treinados pelos chineses nas fazendas de Goiás. Hoje, esses mesmos comunistas chineses aperfeiçoaram o seu método de conquista com a sua privatização. Não existe privatização para os chineses. Os chineses têm todas as empresas controladas por oficiais do Partido Comunista Único ou das Forças Armadas Chinesas. É a mesma coisa. E eles já detêm uma produção no Brasil de 40 bilhões anuais. E querem mais. Eles querem a implantação do regime comunista. As prisões que estão sendo feitas, inclusive o pastor Silas Malafaia, na sua última live, ele teme pela sua liberdade. Eu também temo pela minha liberdade. Todo cristão deve temer pela sua liberdade agora, no regime que estamos vivendo no Brasil. A nossa solidariedade às pessoas que estão sendo presas, não é por expressar sua opinião, por expressar o seu pensamento, por expressar sua revolta pelas posturas inconstitucionais e ilegais do Supremo Tribunal Federal. E agora um dos canais conservadores publicou no dia de hoje que há ligações, foi descoberto ligações com ministros, do PCC no atentado contra o presidente Jair Bolsonaro. Eu não tenho mais informações, mas o canal que divulgou é LexDex. E assim nós vamos cada dia nos surpreendendo mais sobre este satanismo histórico que é o comunismo e o seu poder de domínio. As pessoas não entendem, mas o Brasil é muito pequeno em termos de força econômica, em força militar, e não consegue se defender sozinho sem a ajuda de outros países que almejam uma constituição e liberdade e uma tolerância cristã, como os países europeus, Austrália, Estados Unidos e outros.
principalmente os Estados Unidos, e as coisas andam em caminho para uma intervenção da OTAN, porque o Brasil não adianta pedir artigo 142 das Forças Armadas Brasileiras isoladamente, pois elas não dão conta, elas não têm capacidade de combate militar contra essa aliança de 183 países comunistas do Fórum de São Paulo, pró-China, etc. Então o Brasil, para manter a nossa liberdade cristã, vai precisar de uma intervenção coordenada, aliada. As tensões no Mar da China são grandes, porque a China acabou de invadir a Índia e já fez várias invasões nas Filipinas, Taiwan e outros países, e quer invadir Taiwan. Se não fosse este ano a resistência do Trump, Taiwan já teria sido invadida militarmente pela China comunista. Então toda essa preocupação geral desse regime que teologicamente eu considero o comunismo como um satanismo de legião materialista, de resultados econômicos, opressora. E não se iluda, não se engane. Os cristãos estão sendo mortos e torturados em todos esses países, Coreia do Norte, China e até mesmo no Brasil e até mesmo nos Estados Unidos, onde deveria prevalecer o Estado de Direito, mas não acontece, como é o caso do inquérito da fake news no Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo é a vítima, o Supremo é o procurador, o Supremo é o julgador, o Supremo é o investigador. Ele assumiu todos os órgãos e as instituições constitucionais. Ele é apenas uma corte de justiça para estudar a Constituição e a constitucionalidade das leis. Ele não foi desenhado para o que ele está fazendo. Então ele está quebrando a harmonia dos poderes. Portanto, uma intervenção militar seria um ato de constitucionalidade e de Estado de Direito, se ocorresse, quando ocorresse. Fala-se, espera-se que seja para breve, anuncia-se que seja para breve, que a tirania do STF não vai demorar, não vai durar. Espero, peço a Deus que sim, que chegue um basta. Mas é muito complicado, é muito difícil, porque o Congresso também é extorquido e manipulado pelos membros do Supremo, que têm seus constituintes comunistas, na sua maioria. São 8 no Supremo, 21 no Superior Tribunal de Justiça, e infelizmente o Procurador-Geral não processa, ele que teria a responsabilidade de intervir. Talvez até mesmo a Procuradoria Jurídica está aparelhada e precisaria de uma intervenção da aliança, da OTAN, que o Brasil é um membro especial da OTAN. Portanto, só para que nós tenhamos uma noção da vulnerabilidade da segurança nacional, que não é porque uma garota xingou, disse palavrão contra ministro que a segurança nacional está ameaçada. Isso é balela de comunista, né? Narrativa de comunista, isso aí. Mas denúncias de inteligência internacional eu encaminhei ao terceiro Comar de Natal. Denúncias que dizem que há terroristas vindo em caminhões, em navios petroleiros do Irã. Eu encaminhei essa denúncia para o terceiro Comar de Natal. Eu tenho parentes no Ceará, de que essa denúncia diz que terroristas iranianos estão para desembarcar nas costas do Nordeste. A resposta que eles me deram, da nossa marinha que defende
o nosso litoral em Natal, terceiro comar. Comar não, é comando de marítimo, né? Comar é da aeronáutica, eu acho. Ou da marinha, não sei qual é a sigla, de Natal, onde havia uma base aérea norte-americana dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Eles me disseram que eu encaminhasse essa denúncia para a Polícia Federal. O que a Polícia Federal vai fazer no mar contra terroristas islâmicos? A Marinha não acompanha? Nós estamos acompanhando. A resposta que eu esperava era: não, nós temos acompanhado o movimento marítimo e não identificamos nenhuma proximidade de um barco ou ameaça no nosso setor de inteligência das Forças Armadas, etc. Alguma coisa assim. Porque a Polícia Federal. Eu fiquei decepcionado. E a gente tem outras decepções. Então o Brasil não tem condição de se defender sozinho. Porque as agressões não são isoladas, mas são coordenadas por 183 países que estão envolvidos com muito dinheiro de crimes financeiros, do narcotráfico e de tráfico de pessoas. Ditadores terríveis, assustadores. Portanto, irmãos cristãos, nós temos que viver em vigilância e em oração. Porque em 67, em Havana, os comunistas se reuniram lá com Fidel Castro. E hoje nós financiamos o Porto de Mariel, que denúncias internacionais de tráfico de drogas e armas e guerrilheiros e conquistadores são enormes. Esse dinheiro foi levado daqui do Brasil para financiamento desse Porto de Mariel, em Cuba. Lá em 67, os comunistas se reuniram para dar início à Terceira Guerra Mundial. E é o cenário que nós estamos caminhando. Inevitavelmente. E está nas profecias. As nações estão em confusão, porque o profeta disse que Jerusalém seria uma taça de tontear as nações. Existem planos de paz que não dão certo, acordos quebrados, como Jesus já anunciou e gravou em 2001. Israel é o relógio das nações, porque de lá o Senhor Jesus reinará sobre todas as nações. Queiram a legião satanista, materialista, comunista ou não. Um dia o nosso sopro de vida subirá com Deus, na herança da fé e da graça de Jesus, e voltaremos ressurretos numa dimensão superior, celeste, para reinar as nações, os povos. Nisto devemos nos consolar. Nestas palavras do apóstolo Paulo, da sã doutrina, e transmitir a nossa paz com a nossa fé e a nossa certeza e segurança da vitória em Cristo. Você que está preocupado com esse genocídio genético comunista, que é o Covid-19, que tem parte do vírus da malária, parte do vírus do HIV, parte do vírus do retrovírus, que é uma gripe, que é um resfriado, quer dizer, não é uma gripe. Isso aí os prêmios Nobel já declararam, é ciência, isso não é minha opinião. Mas o vírus ele perde a replicação se você tomar ivermectina, de acordo com o seu peso, com o seu médico. Não precisa nem de receita e não tem contraindicação. E também se você pegar banho de sol. Então, a realidade, hoje publicada pelo Cláudio Lessa, no dia 16 ontem, é que o banho de sol, a vitamina D, você tendo 90 miligramas por litro de vitamina D, um indicador 90,
você não tem nenhum óbito com Covid-19, mas se estiver abaixo de 17, você tem 100% de óbito. Então, o Covid-19, ele é é como se fosse um escarboto. Por falta de vitamina D, ele causa o óbito, como o escarboto nas navegações marítimas portuguesas, espanholas e inglesas vitimava. Mas aí os governadores de oposição proibiram nos estados litorâneos o acesso à praia. Veja como o genocídio é planejado, afinado por toda a oposição dos partidos do Fórum de São Paulo comunista. Veja aí essa evidência de estudo alemão publicado pelo jornalista Cláudio Lessa hoje. Então isso não é conspiração, isso não é teoria da conspiração. Isso é a realidade que os cristãos estão enfrentando e já perderam muitos, perderam essa batalha, já faleceram. Portanto, divulguem essas informações por amor aos seus irmãos cristãos, divulguem essa paz por amor aos seus familiares. E você que quer aceitar Jesus, quer se livrar do socialismo, do comunismo satânico, materialista de resultado econômico, e você que quer se reconciliar e já foi cristão, e você que está na paz com Cristo, eu vos deixo a bênção. Abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. O Senhor Jesus e o Pai Yahvé levante o rosto sobre ti, te deu a misericórdia e a complacência dos teus pecados com arrependimento. E levante o teu rosto sobre ti, resplandeça e te dê a paz e a vida eterna em Cristo Jesus. Amém.